Negócios à Lupa pela AEMinho. Um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMinho sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 11h40 e 15h30. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Negócios à Lupa pela AEMinho. No mês de julho focamos a banca e a importância do investimento na criação de novas empresas e na renovação do tecido empresarial. Para falar mais um bocadinho deste assunto, tenho comigo em estúdio Ricardo Machado, administrador do grupo PE. Obrigado, Ricardo, por ter aceitado o nosso convite. Na semana passada falávamos sobre a dificuldade que a banca tem de investir na criação de empresas, na inovação. Nesse episódio falou-se também numa preferência nacional pelo financiamento do consumo. Perguntava-lhe onde deve estar a prioridade, onde é que o Ricardo vê a prioridade, se no financiamento do consumo ou no financiamento do crescimento. Ora, antes de mais, boa tarde, José. Obrigado pelo convite. Eu diria que é sempre um jogo de equilíbrios e eu acho que às vezes olhamos muito para esta matéria e até se olharmos até para um enquadramento também um bocadinho político e económico destas duas vertentes, há uma tendência muito natural de quase das pontes se extremarem e uns entrarem mais para o lado daquilo que é o crescimento económico e outros mais para a questão do consumo. Aquilo que me parece é que há sempre um equilíbrio associado a isto tudo. Eu acho que é importante nós efetivamente conseguirmos capacitar mais as pessoas no consumo, até nomeadamente pela isenção de impostos, para tentar aqui baixar um bocadinho os impostos para ter mais capacidade financeira na parte das famílias, mas depois existem outro tipo de regras para o consumo que acabam por ser um bocadinho mais complicadas, nomeadamente a questão dos financiamentos pessoais, muitas vezes sem avais específicos bancários, e que acaba por depois criar aqui alguma bolha quase financeira nas famílias. Depois temos do outro lado a parte do crescimento das empresas e que eu acho que é fundamental e efetivamente entrando nesse ponto, acho que existe aqui um déficit daquilo que é a abertura dos bancos para poder financiar mais as empresas, para ajudar no fundo aqui a aumentar a capacidade produtiva das empresas. Há sempre aqui algum receio, então com empresas pequenas e nós que estamos ligados à parte de financiamento, quer empresas, quer a particulares, temos muito essa questão, empresas que nos procuram numa fase inicial, querem financiamentos bancários e a generalidade da banca foge a 7 pés um bocadinho desse tema, acabando sempre a entroncar muito naquilo que são os apoios do IFP, mas que são sempre um bocadinho limitados para aquilo que serão dimensões diferentes das empresas. E eu acho que exatamente há aqui um equilíbrio. Diria que o crescimento económico nas empresas e apostar nas empresas é fundamental a longo prazo para termos de facto mais produção e as empresas poderem crescer e com isso o próprio país evoluir. E por outro lado também é preciso dar aqui algumas condições às pessoas de forma regrada para que no curto e médio prazo também elas não sintam tanto isso, porque acaba por ser aqui um bocadinho esse ponto que temos, que é, se olharmos só para a vertente de crescimento económico, as pessoas vão sofrer no curto prazo e vão ter resultados mais a longo prazo, mas se olharmos para o consumo único e exclusivamente, no curto e médio prazo as pessoas vão achar que têm mais dinheiro no bolso, mas depois vamos ter aqui um efeito recessivo futuro, em que consumimos muito mas não produzimos o suficiente e então entramos aqui numa bolha recessiva que também não interessa. Portanto, temos que encontrar, acho que aqui, um equilíbrio das duas partes. Nós vemos nos últimos tempos muitas notícias, também parte de um dos problemas que é a falta de habitação, do Estado a ajudar as pessoas também nesta questão de adquirir habitação, com financiamento, seja com redução de impostos. Acredita que falta fazer o mesmo, isto é, ter ajuda também da parte do Estado no financiamento da criação de empresas? Eu diria que pode fazer sentido, até porque nós sentimos que de facto para as pessoas, e neste caso até mais direcionado para os menores de 35 anos, em que efetivamente houve esses apoios à habitação, que de facto criaram no fundo aqui um problema e uma solução, obviamente que facilitaram muito mais que os jovens pudessem efetivamente adquirir uma primeira habitação, que de facto ao valor que as casas estão, tem uma dificuldade considerável, e o facto de ajudarem permite de facto isso acontecer. Por outro lado, criaram aqui uma maior procura, o que já somado à procura que existia, há pouca oferta, ainda aumentou ainda mais os preços, e, portanto, mas era expectável que isso fosse acontecer. No caso das empresas, eu acho que poderia haver aqui um fenómeno similar. Obviamente que depende muito também daquilo que são os serviços e que são os produtos que as empresas vão produzindo, porque isso faz toda a diferença. Eu entendo, para o risco de um banco é completamente diferente financiar uma pessoa ou um casal para
adquirir um imóvel do que financiar uma empresa onde nós não temos um histórico, não sabemos a carteira de clientes. O tal risco que é de facto elevado na questão das empresas e, portanto, mas deve existir aqui algum apoio. Até o Banco de Fomento faz muito também essa ligação de conseguir ajudar as empresas a ter algum financiamento. Nunca é aqueles valores que nós todos gostaríamos que acontecessem, mas acho que devia haver aqui um canalizar do Estado para mais, até se formos um bocadinho à imagem daquilo que é o PRR, por exemplo, em que foi muito falada essa questão. Nós olhávamos para o PRR e a generalidade do valor do PRR era para colocar em questões de Estado e não para financiamento económico das empresas e de fomentar o crescimento económico do país. E eu acho que esse é sempre um bocadinho um mindset que nós temos em Portugal, que a meu ver está errado, em que obviamente nós temos os serviços públicos que temos que evoluí-los, temos que os ajudar a crescer e modernizá-los, mas ao mesmo tempo nós temos de facto que apoiar o tecido económico, temos que evoluir na questão tecnológica, na inovação, que é isso que está a acontecer, e nós temos uma oportunidade de ouro de agora tentar apanhar aqui um bocadinho um carrossel, e eu sinto que a Europa está, não só Portugal, a própria Europa está a perder um bocadinho esse carrossel da inovação para os Estados Unidos, para a China, e isso é um bocadinho preocupante porque nós vamos depois sentir cá em particular, e eu acho que o Estado e a própria Europa devem de facto canalizar meios para que as empresas possam crescer e possam florescer e possam existir e que haja incentivos a que elas existam. Há algum critério que o Ricardo veja, por exemplo, esta adoção da tecnologia, por exemplo, que nós temos vindo a falar durante estes meses todos, também aqui no podcast. Acredita que existe algum critério que chame mais, que dê mais alguma garantia para este financiamento? Que seja mais importante para garantir este financiamento? E eu acho que acima de tudo aquilo que o banco procura em termos de solidez e obviamente que não existindo numa fase inicial capitais próprios que justifiquem uma criação e um apoio direto da banca, aqui passará sempre pela carteira de clientes e por entender o negócio e depois, baseado naquilo que for o negócio, conseguirmos percepcionar qual é até a capacidade de que o negócio tem de crescer, de como é que ele está a funcionar em termos de mercado externo e entendermos como é que conseguimos colocar isso numa vertente de equilíbrio para o banco poder financiar a empresa. É difícil definirmos critérios porque todos os negócios são muito diferenciados, os serviços, nem produtos... todos, se calhar, precisam do mesmo nível de desenvolvimento tecnológico. Completamente, sim. Obviamente, quando olhamos para um desenvolvimento tecnológico considerável, nós próprios que estamos agora até a passar por uma fase de transição na nossa empresa, nós tivemos um investimento muito considerável em tecnologia, precisamente para nos diferenciarmos daquilo que é o mercado, e efetivamente eu acho que principalmente para a questão tecnológica, acho que os bancos devem apostar, porque a tecnologia é que vai fazer a diferença, não é substituir as pessoas, e há um bocadinho, muitas vezes também esse estigma de que pensamos que a inteligência artificial de repente vai substituir toda a gente, mas vai ajudar sem dúvida a que as pessoas e que as empresas sejam mais produtivas e vai substituir se calhar alguns postos de trabalho internamente das empresas, mas precisamos de facto que os bancos consigam dar esse financiamento pelo menos para esta vertente tecnológica, porque acho que as empresas precisam mesmo de se modernizar e modernizar os seus processos para estarem depois com capacidade, não só para trabalhar dentro de portas, mas também serem capazes de ser competitivas fora de portas. Numa altura em que se fala tanto de startups tecnológicas, precisamente, Portugal tem muitas empresas fintechs, até com milhares de milhões, aliás, de euros investidos do Estado de financiamento privado. Aqui em Portugal, aqui em Braga, no caso, também é uma questão de termos a Startup Braga, também faz um trabalho interessante neste caso. Acredita que o financiamento privado pode dar um caminho para a banca saber que caminho escolher? Sim, eu acho que cada vez mais até os fundos de investimento têm sido algo que acontece com muita naturalidade. Obviamente que isso para as empresas acaba por ser uma dificuldade adicional, porque obviamente um fundo de investimento vai requerer uma série de controle interno e de definição e que acaba por bloquear um bocadinho a decisão quase de quem criou a empresa, porque está sempre um bocadinho mais dependente de terceiros, mas diria que no fundo estes fundos de investimento e estas pessoas com capacidade para investir, no fundo elas traçam o seu caminho, portanto, tradicionalmente já há alguma experiência, portanto sabem bem quais são os caminhos mais corretos e acho que a banca pode aproveitar um bocado esse conhecimento, porque também há essa experiência na banca, efetivamente, de perceberem aqui os melhores caminhos para ajudar e até serem um bocadinho quase rivais neste ponto e não deixarem só isso na mão destes fundos de investimento. Que espécie de modelo de financiamento é que o Ricardo percebe que Portugal precisa ou pode e no fundo de contas também pode atingir ou consegue atingir? Eu diria que em termos de investimento e de financiamento aquilo
Portugal precisa, acima de tudo, é de ter meios para modernizar. Nós falamos muito, aliás, falou-se há pouco tempo em Portugal que era uma grande possibilidade a questão do lítio, por exemplo, em que podíamos estar na vanguarda desse modelo. A verdade é que nós olhamos e as coisas vão-se protelando, e eu entendo, porque depois há aqui questões ligadas à questão climática, até às zonas para onde se vai fazer a exploração do lítio, que acaba por criar aqui alguns bloqueios, e nós, obviamente, criámos aqui algumas dificuldades adicionais que influenciam nessa decisão, mas eu acredito que nós temos a capacidade de ter esse financiamento, nomeadamente através da Europa, e por isso é que também estamos neste modelo europeu, de acima de tudo nos darem as condições para nós conseguirmos evoluir tecnologicamente e conseguirmos entrar nestes novos mercados de inteligência artificial, apoio às startups, a questão do lítio, que são tudo coisas que estão a modificar e que vão modificar a nossa forma de estar e da maneira como as empresas vão crescer no futuro. Portanto, eu diria que será muito por aí o financiamento que nós devemos apostar. Para terminarmos, Ricardo, e a pergunta de praxe que eu digo sempre, como é que o Ricardo vê a perspectiva de Portugal nesta questão num futuro próximo? Acredita que vai ser rápido de atingir? Ainda precisamos de algum caminho para fazer? Eu acho que ainda precisamos de um grande caminho para fazer, infelizmente. Vamos vendo aqui algumas alterações, algumas tentativas de mudança, mas diria que ainda estamos um bocadinho longe, e olhando para outras economias mais fortes, e mesmo dentro da Europa, nós temos exemplos de facto de como conseguimos, se calhar lá está, baixando um bocadinho os impostos, dando mais dinheiro às pessoas para poder consumir, permitindo que as empresas possam efetivamente ter menores impostos, mais capacidade para crescerem economicamente. Eu diria que esses são pontos fundamentais, mas acima de tudo é isto que é, todo este enquadramento, mas sem termos capacidade de financiar as empresas, de apoiar, de até isentar em termos de algumas questões de impostos para fins específicos tecnológicos. Nós vamos continuar aqui muito perto da cauda da Europa e de tudo o resto, e eu acredito que Portugal, dado até o tipo de pessoas, e nós olhamos para o povo português e dizemos sempre, nós vamos para fora e somos muito trabalhadores, e é um facto, somos muito trabalhadores. O que falta não é a capacidade do português de trabalhar. Eu acho que o que falta é efetivamente termos um modelo económico competitivo que vá permitir que Portugal consiga subir, mas isso só vai funcionar com o Estado também aqui a dar um apoio considerável e a abrir um bocadinho horizontes daquilo que são modelos que funcionam melhor e que nós efetivamente fazemos coisas um bocadinho contrárias a esses modelos económicos, e acho que temos que abrir um bocadinho essa imagem e explorar um bocadinho o meio, que senão vamos sempre manter-nos neste modelo estagnado em que estamos e que é bastante preocupante. Muito bem, muito obrigado, Ricardo. Terminamos assim este segundo episódio do mês de julho do Negócios à Lupa pela AEMINHO, aqui com uma dica importante e até relevante e até muito reveladora daquilo que Portugal precisa para o próximo tempo. Entretanto, pode ouvir este e outros episódios em rumo.pt, nas redes sociais da Associação Empresarial do Minho e agora também no canal Spotify da AEMINHO. Eu fico à vossa espera para a próxima semana. Até lá! Negócios à Lupa pela AEMINHO. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMINHO.